aí galera, vou cobrir isso agora, Heroes of Mount Dragon. O jogo foi lançado agora dia 25 de junho de 2025, disponível para computador no Steam. Desenvolvido do canadense Runic. Primeiro jogo comercial deles, gente, mas não confundam. É um estúdio com muita experiência, são os devs, uns 8 devs mais ou menos. E já trabalharam em empresas grandes, AAA mesmo, Ubisoft, Activision e assim por diante. Então é uma galera que sabe do que tá fazendo, né? Manja em termos de desenvolvimento, game design e tudo mais, tá? E publicado pela editora norte-americana Indie.io. A gente já conferiu alguns joguinhos deles anteriormente, né? Um portfólio bem grande de jogos cooperativos que eles têm. Alguns bem bacanas, alguns meio esquisitos. Mas é isso. É uma publisher que tá bem forte aí no segmento de jogos cooperativos de mais ou menos 2023 pra cá, né? Muitos joguinhos saindo cooperativos deles. O jogo, gente, é um beat'em up, tá? Acima de tudo, aquele jogo que você vai andando, descendo a porrada na galera que vai aparecendo na tela. Tem 3 modos de jogo, tá? Modo aventura, modo competitivo e modo arcade. Vou conferir com vocês cada um dos modos, vou dar um foco no modo aventura, que eu acho que é o principal, né? E o restante eu vou testar rapidinho, tá? Para ver como é que é a interação, como é que funciona na prática, beleza? Operação do jogo, gente, bem completa, tá? Co-op local, online, para 4 jogadores e mistura jogadores locais e online. Então não tem como reclamar nesse sentido, tá? Sobre o co-op local, gente, pelo que eu testei rapidamente, no momento o jogo exige 2 controles, não um controle para cada jogador. É um daqueles jogos que reservam o teclado e o primeiro controle para o player 1, tá? Então pelo menos por agora é assim, se isso mudar, atualiza aí a descrição, beleza? Vamos lá, galera, acabei de abrir aqui o jogo. Vou entrar aqui. Então eu tenho aqui configurações primeiro. Idioma, tá? Tem vários idiomas, não pegou o português automático, tá? Legendas ativei. Aqui em vídeo, ó, bem completinho, né? Resolução, modo de janela, qualidade, ó, algumas opçõezinhas. Aqui embaixo até taxa de limite de quadros, tá? Para quem tiver um monitor mais topzera. Áudio, volumes, bem simplificado. Gamepad só opção de vibração. Você vê que não tem um local aqui para eu rebindar comandos, tal, até ver os comandos, nem isso tem aqui nas configurações do momento, tá? Aí fora configurações, a gente tem aqui os modos aventura, competitivo e arcade. Ainda não sei a diferençazinha de todos eles, tá? Vou testar primeiro o modo aventura, que deve ser o principal, depois dar uma puladinha aqui no arcade competitivo para ver como é que funcionam, né? E classificações deve ser placares, né? Ó, de pontuação máxima, os 3 modos, ó, separadinho, né? Bem simplificadinho ainda, não tem imagem nem nada, né? Só isso de classificações. Então vamos lá, modo aventura. 3 slots de save. Vou pegar aqui o primeiro. 3 dificuldades, ó, fácil, normal, difícil. Vamos no normal mesmo. Aqui é o local que eu entro com jogadores locais, né? Você pode ver que se eu der Enter vai entrar com o jogador local, ele está dizendo ali, ou no caso Start no controle, eu acho, né? Aí eu tenho um P de melhorias, tem a ver com o nível do personagem, provavelmente, né? Vai ter nível 16, aparentemente. Ali embaixo você vê, ó, criar sessão e juntar-se. Então, em relação ao co-op online, também aqui que eu iniciaria. Deixa eu ver o juntar-se, ó. Tem partidas públicas. Ó, pelo visto tem partida pública, né? Só não sei se tem alguma partida pública criada no momento. Ou algum errinho que tá dando no jogo. Bom, acabou de lançar também, né? Enfim, tem partida pública aparentemente. Se eu ver aqui em criar sessão, ó, aberto ou particular, tá? Particular fica apenas amigos, né? E aí eu continuo podendo entrar com o jogador local pelo visto, tá? Então, pelo que eu tô testando aqui, óbvio que eu não tenho 2 controles, então o controle e o teclado tá pro player 1, né? Ele tem um segundo controle para juntar jogadores locais online, tá? Não consigo fechar a partida online nesse momento, ó. Você vê que já tá no online, não tem um local que sai. Para eu sair, tenho que voltar aqui no menu e aí recriar, né? Ah lá, pronto, agora tá no modo local novamente, tá? Aí em relação aos personagens, gente, são 4 personagens iniciais, mais 4 destrancáveis, né? Então a gente tem aqui Oslo, Grog, Eliadora e Fênix. E aí eu posso olhar aqui as melhorias, ó. Chute da águia, tapão no juízo, flechas carregadas, lâmina bumerangue, né? De cada um deles. Eu acho que eu vou com esse aqui. Oslo. Vamos lá. Primeiro jogar sozinho, tá? Depois eu testo o co-op local. Ó, vai ter uma aberturinha. Quem quiser pular, usa o capítulo do YouTube aí, tá? One for each race. The Elven Sanctuary, home to the Shadow Elves.
the cursed forest twisted by the taint of corruption. The Goblin Plains where orcs and goblins go unchecked. The forbidden desert with its scorching sands and lost cities. The Hell Gorges filled with lava seas and home to demonkind. The Arcane Valley where the 8 spheres of magic take root. The Forgotten Crypts where the dead are restless, and the frozen peaks where the bloodthirsty barbarian horde awaits. Although it has never truly known peace over centuries of existence, the world of Una is about to descend into chaos. For reasons unknown, hordes of monsters are now plaguing the land and threaten its fragile stability. To counter this threat, the Celestial Dragon, last of its kind, had foreseen 8 great heroes that could one day replace him as he draws his last breaths. Each of them had been given a dragon egg to bring to the legendary Mount Dragon in order to become the world's very first dragon souls. Infused with the essence of the dragon, these chosen heroes are now capable of transforming into dragons. Guided by the Celestial Dragon, they have begun their training to replace him, but the dragon has gone missing. Unsure of what to do, they venture forth in hope of shedding light on what is lurking behind all O dragão sumiu. Now, let us journey on and meet os heróis, será? our legendary heroes. Que nada, né? Bom, vamos lá. Ato 1. Windy Shores. Então aqui vão ter as fases, né? Beleza. Our journey begins at Windy Shores, a quiet place of little significance. Apertar pra aí? Tenho. Segurar tudo, ele deve pular tudo, né? A dublagem é bem bacana. Ah, tradução. Ó, você anda livremente, né? Não é aquele beat'em up clássico, só esquerda e direita. Ó, no teclado, as setas atacam, tá? WSD anda, controle X, Y. Pronto, só isso. A pula, ou espaço, né? Pentacarga. Ó, o cara tá voando, tomando ataque. Vou testar justamente isso, né? O quanto que ele... E um dashzinho, o shift. Call that healing? Ele corre e desvia de ataque. Aí, ó. A pula. O dano é o mesmo, né? Só que o terceiro ataque aqui do corpo a corpo dá um dano maior, né? X3 ali em cima, que é da pontuação, parece. Goblin bombers, nasty little creatures that love a bang. De novo.
passei pra trás dele e tomei o ataque. Nossa, eu tentei bater no cara e não consegui. There is a Left trigger, right trigger. dragon morphing. X, Y. Tá dando certo, não. X, é só o X. Acabou já? Fire it up. Só o X tá funcionando. E ó, gasta a barra mesmo sem atacar, né? Esse é o grande especial. Temática de dragão, todo mundo deve ter algo meio parecido. Isso aqui. Ó, passei de nível, liberei um golpe. Não sei se nível só desbloqueia os golpes, né? Mais uma cutscenezinha. Let me tell you about Grog. Ah, ele vai apresentar. Retired half Aposentado. who spent peaceful Apresentar os heróis days dessa as a forma. tavern keeper along with his 3 goblin sidekicks. It was a pretty tavern, nestled on the high cliffs of the Goblin Plains, where you were welcomed by the warmth of a good game, a good meal, and a good beer. Without alcohol, of course. One day, grieving families came to inform him that a band of bloodthirsty orcs had kidnapped their children to turn them into slaves. Grog reluctantly left his tavern to negotiate an exchange with those he affectionately called his former sogros. in-laws. This is how he learned that his half-brother Bismarck the Destroyer, a purebred orc with a non-existent sense of humor, was preparing to invade the Goblin Plains in order to set them ablaze. That's when he decided to dig out his old combat gloves that he had sworn never to wear again. He then undertook the risky, even dangerous plan to unite the warlike goblin clans in order to face the threat of the orc invasion. A great battle ensued, during which Grog and his army of goblins confronted Bismarck and his legions of orcs. Thanks to his power, Grog transformed into a dragon and repelled the invader with the very short-lived help of the goblins. A year of peace has now passed. However, Grog has heard of a new threat looming over the Goblin Plains. Rumors say that Bismarck has not only returned, but has succeeded in uniting orcs and goblins under one banner. So it seems that Grog must once again put on his fighting gloves and face his half-brother Bismarck. Eita, esquisito. Ah, então a fogueira é só cutscene, né? Aí eu não consigo trocar de fase aqui, parece, tá? Tentando voltar pra outra não tá dando, não. There is not much to see here, but sometimes you just have to walk to reach places of actual interest. Palhaçada. Quebrando a quarta parede. Bota em andar analógico. Tem dash aéreo. Ó, você vê que tem dropinho ali do cop local, né? Like a giant wasp being crushed under your teeth. Ó,
Esse é o seu ataque. Believe it's not but No ar pra baixo. Pra baixo ataque. Ah, tem pra baixo ataque da distância também, ó. Cara, me lembra Mortal Kombat. Esse já tinha, eu não tinha visto isso, né? Então, start aqui, ver o que tem, ó, lista de movimentos. Super chute. Frente, deixa eu ver. Tem corridinha. Dá pra passar aqui. finally less talking and more fighting. Tastes like chicken, I guess. Armadilhas. Too many hits, huh? Eu não consigo atacar ele aqui. É meio esquisito, a movimentação do jogo é em várias direções, mas o ataque é só a esquerda e direita, tá? Basicamente é isso. Na prática é bem um beat'em up moderno mesmo, antigo, retrô. Ó, deu pra derrubar o inimigo. Só que o que muda, eu acho, é isso, né? Na hora de você ver o personagem virando, a impressão que você pode atacar pra cima, pra baixo, mas não, você ataca pra esquerda e pra direita mesmo. Tem hora que eu não consigo atacar os inimigos, entendeu? Se eu não tô... Eita, caramba. Parece que saiu na bunda dele. Passar. Have to love those warping goblin shamans. Just make sure to keep an eye on them. Fire it up! Acertar o cara e não acertou de novo. A fim da fase sempre ali, né? Não passou por 3. Putz. Vamos lá, mais uma cutscenezinha. Goblinburg. As you might imagine, Goblinburg is a place that just crawls with goblins.
A great vacation spot for adventurers looking to crack some skulls, if you ask me. Ó, tem que acertar os dois. Se você alinha eles. Eita caramba! Olha no chão, velho, cara. Arregaçaram. Should I introduce every single new Esses daqui não tomam knock. Fine. I'll just go ahead and say it. War. A trap dá um dano bom, They're hein? more commonly known are vicious war dogs usually used by orcs to wage war. Careful not to let them pounce on you. Teen? Where the heck did that come from? More mobs. The Ó, tem que sobreviver merrier. 30 segundos. It's dragon morphing time! Vou voltar lá e encher? Tá. Compensa? Não sei. Não, tá. Many hits, huh? Ah, finally, orcs. Now these orc warriors are berserker by nature, so make sure to finish the job quickly. Boa. Isso termina pelo menos esse capítulo, ó. Corte de energia. Vai dar um capítulozinho inteiro, né? Pra ter uma noção de como é que é a progressãozinha dele, que se libera alguma coisa diferente. Dá pra ver mais ou menos o número de fogueiras, né? O intervalo de cada fase e ali um chefe no final, né? Ó, pegamos o guerreiro orc.
Farmville. Lá. Sure is a strange name for a town. Lack of human imagination, I suppose. E corte de energia YYX, ó. Um outro combo, né? Ó, posso segurar X para lançar o inimigo pro ar também. Tá dando certo, é só YX. Nice. Bugou o som do jogo? Ou 100 de dano? Meu Deus. É difícil não querer usar isso, né? Acerta em cima até. Alcance muito bom. Eu imaginei que na hora que eu liberasse um combo eu ia querer ficar usando ele. Olha, ele tem uma área boa de acertar. Pronto, bugou o som. It seems that our young adventurers have arrived just in time to save the town. Now it remains to be seen if they can clear it out. É muito bom isso, velho. Nossa, acertou o cara na costa. Ever wonder where Especial. all these crates and whatnots come from? They didn't apple a day back in my day. Olha lá longe. Caramba. Esquisito, esse raiozinho desse inimigo é muito parecido com o XP, né? Muito parecido. É confuso isso. Olha o cara lá atrás. Tá vindo. Ó. Gente, pega de longe assim. É muito bom isso. Olha a animaçãozinha. E quebrado. That was way too easy. Must have been a very É um troll muito velho. control, if you ask me. Ó, só deu vida extra, né? Tem bônus passivos também. Então, efetivamente, o personagem de nível mais alto não tem só golpes extras, ele é mais forte, né? Tem mais stats. Então, vamos lá, vai ser mais uma fase antes do chefe. Bem diferente a personalidade deles, né? Dragon Plains. This place reminds me of a time long lost.
It's also the only place worth seeing in this kingdom. Falta meu bounce. Um pouquinho do alcance, né? Sem tomar um I'm ataque ali. sure you're wondering if those are petrified dragons or just statues. Far from me. Ah, o bounce dele vai longe. Their secrets. Ó, deu pra virar e fazer o combo pro outro lado, legal. Time to introduce you to Orc defenders. These annoying shield bearers love blocking attacks. The question is, can you find your way around them? Let us see how our heroes perform. Team, where the heck did that come from? Tastes like chicken, I guess. Chato, hein? What is that? A goblin vacation retreat? Who even lets goblins desecrate such holy places? A good thing. They are about to get a beating. Eita, foi muito antes. Tô fazendo uma fila sem querer aqui no... Sério mesmo? Eu só acho que você vai. Fire it up! Duração do dragão mais. Isso será. Ah, acho que o especial do dragão vai durar mais tempo. Só isso. Vamos lá, gente. Última cutscenezinha. Humorzinho. Com certeza vai dar merda. Bismarck's Quartel-General do Bismarck. Então já deu spoiler que o Bismarck vai estar lá, né? Cara. Assuming we can trust the goblin, this is where the final stand will take place. Olha a placa ali. Tentando voltar. Tá.
vem pro pau e vaza. Beleza. Então é uma fase, né? Não é só o chefe. A taste of things to come. Let's just hope the real fight is more worthy of my Where the heck did that come from? Many hits, huh? Isso aqui. Ah, de novo. É o humorzinho. Olha o Goblin lá atrás bugado. Call that healing? Olha, diagonal. Olha, acertou o cara. Bacana. Fire it up! Bom, aqui não adianta matar, não sei se dá XP, né? Não tá tão alta. Boa. Pulei um diálogo sem querer. De vida até. Boa. Gente, vai. Ó, passou de fase. Olha que legal, cara.
Ó, esse alcance, esse ataque é mais largo um pouco, né? É um ataque que tem tudo. Alcance, largura. Deixa ele voltar aqui. Vou socar o dragão nele. Dragon Force! Qual a vida dele? Ele fica sem fazer nada. Inesperado. Only Bismarck hadn't fled. Maybe our heroes would know what was truly Segundo ataque do going dragão. on. Ah, eu libero 2 níveis. Vida e o segundo ataque do dragão, né? Pode ser o Y, pode ser o B, né? Não sei. O A, sei lá, não lembro. Cutscenezinha do próximo capítulo. Following their epic battles in the Goblin Plains, our heroes regroup at their stronghold atop Mount Dragon. An impressive feast is made by Grog in order to celebrate their victory over his half-brother Bismarck. Roasted maple boar, accompanied by his famous salty caramel brew, are on the menu. A celebration that is short-lived and leaves a bitter taste for some. How was Bismarck able to come to power so quickly? And most troubling, didn't Grog say that his half-brother was dead? How did this all come to pass without their knowing? As night falls, a nightmare crawls into Oslo's slumber. When he wakes in cold sweat, he knows deep Agora vai ser o down capítulo in de his outro bones personagem, né? that he must travel to the Elven Sanctuary. Então, ó, ato 1 finalizado, agora tá ato 2, Santuário Élfico lá em cima. Aparentemente não dá pra selecionar, tá? Não sei se depois eu consigo voltar aqui. Acho que essa fase eu vou já testar o co-op local, tá, gente? Pluguei um segundo controle. Já vou entrar com alguém aqui, vamos ver como é que é o drop-in. Dá pra deixa repetir personagem? Imagino que não. Travelers meet their fateful end. É, ele toda hora quebra a quarta parede. Let me tell you Aí. about Oslo, a banished Oslo. shadow elf assassin that was forced into exile. Oslo was his family's greatest pride. He was their most talented assassin, even at his young age. He was so good that the general of the Shadow Elves herself attended his rite of passage. This sinister trial involved eliminating intruders within their kingdom. As slavers had foolishly crossed into their lands, he was ordered to take care of them, which he did flawlessly. As he was about to pass his trial, an unexpected twist of events occurred. Indeed, the slavers had a young phalanx girl as their prisoner. He was naturally expected to take care of her, for she too was an intruder. However, against all his Ele training, protegeu a garotinha. he turned his blade against his brethren and protected the little girl. A high crime for Ele é which the malvadão, mas nem punishment tanto, né? was immediate banishment. His family name removed, and his eyes branded yellow. He was left with nothing but his life.
He swore on that day to dethrone the general and her twisted ways. Having no hope of defeating her, he decided to undertake the impossible, to seek out the celestial dragon in order to become the first Dragon Soul. Through blood and sweat, he was forced to challenge the dragon to a mighty duel. Although the underdog, Oslo's Olha, ele já incredible tentou intellect confrontar ela. guided his blade to victory. With his newfound strength, he returned to his homeland to confront the general. In an epic finale, he and the general's forces clashed. During the battle, her magic backfired and turned her into a horrific Spider Queen. Ultimately, derrotou ela, mas não Oslo adiantou. was victorious. But today, his victory seems short-lived as shadows whisper of her return, forcing É him muito to estranho, travel né? Quando once fala que todo mundo já more derrotou to o the seu vilão. Ó, foi bugado a transição. Beleza, pulou sozinho. Tô aqui. Vamos lá, gente. Vou dar start no segundo controle. Ó, aqui eu seleciono o personagem. Não dá pra repetir. Eu vou selecionar o Grog, gente. Eu quero ver se ele é mais lento, alguma coisa assim. Dá mais dano, né? Então vamos lá. O outro tá só no teclado, no controle. E o outro tá no teclado e no controle, né? O player 1. Ó, só o player 1 que tá podendo passar diálogo, tá? $35,70, ó. Ele não tem ataque à distância, tá? Olha! O Y dele é ataque corpo a corpo também. Olha isso. Não consigo nem ver o nível do personagem aqui, mas deve ser nível 1, né? Ó, dá pra dar dropout, da start com player 2, tá? Só essa fase pop aqui. Depois eu vejo os outros modos. Testar a morte do player 1. Isso. Stand up! Ó. Ah, aquele X2 é vida. Isso que é vida, né? Ó, sua frente X. Mais fácil deixar o player 2 morrer, né? Deixar o player 2 morrer. Mata ele aí, cara. Vou deixar o player 2 recuperar a vida. Where the heck did that come from? It obviously seems like our heroes are most unwelcome in the Elven Sanctuary. It's just a flesh wound. Ah, o X ali Not the kind to não get é vida thrown só do down jogador by não, é de such todo mundo, né? trivialities. Entendi. Achei que era só de um player, não. Todo mundo. Pra passar dessa fase, An apple a day. aí na próxima eu vejo. The Orchid Bay. Did you hear that? That is the distinctive sound of hunter wasps. Nasty flying insects that attack anyone and anything they come across. Faz o Don't let them hit you with their darts.
that tem seu healing? medidor. Where the heck did that come from? Ó, se o player 1 vier aqui, lista só os dele, né? O player 2 parece que não consegue ver. Acho que o player 2 não vai conseguir ver, não. Interessante, interessante. Tastes like chicken, I guess. Ó, ficou X1. Ó, nível 1. Não passei de nível com o outro ainda. Vamos lá, cutscenezinha. Realmente 2 personagens mais bobão, né? E 2 mais sério. Of the damned. Primeira questão que eu vou testar, gente, é a vida, que vai ser contínua. Of the Elven General. This Se is vai where estar her X1, se vai estar prisoners were given X3. to her pet spiders. And if you're wondering, that general is now the Spider Queen. Ó, X3, gente, reseta. Tá, vou tentar dar dropout com o player 2. Ó, dei dropout e eu posso entrar com outro personagem, olha que interessante. Só que vai estar nível 1, né? Ó, o ataque com Y dela. Ataque com X. Eu também não tem ataque à distância, né? E a Eliadora. O X ataca à distância, olha que diferente. E o Y é o corpo a corpo. Ó, dá pra atacar reto, pra baixo. Legal, legal, legal. De co-op eu acho que eu vou testar isso, né, gente? Em relação a reviver, dá pra ver que tem vidas. Opa, caramba, que isso? It's Dragon Morphing Time! Eu acho que eu vou dar um kit aqui da partida. Vamos ver o que acontece. Tem aqui aventura. Ó, 30%. Nossa, é curtinho, né, gente? Ó, nível 7. Ó, tudo aqui. Próxima fúria da daga. Se eu ver aqui. Não vou jogar mais nesse modo não, tá, gente? Eu vou jogar nos outros. Mas só pra continuar. Ó. Continua de onde parou. Of the damned. Beleza.
Gente, eu vou aqui no modo arcade pra dar uma olhadinha, tá? Ó, o nível do personagem continua. Oslo. Oslo. Não sei como é que eles trancam os outros, né? Não consigo ver ainda. Mesma coisa ali embaixo do online, copy local, né? Ó, aqui eu vou escolher a dificuldade aqui no right button. Aí eu posso dar um aleatório. Ah, ele mesclou as fases, ó, dos capítulos, os reinos. São 3 reinos só, gente. Não, não são mais. São 6. Só consigo ver 5. Deixa eu ver aqui do lado. O scroll não tá funcionando muito bem. O cursor sumiu, que é a hora que some. Se tivesse o cursor do mouse eu conseguia. Mas enfim, eu acho que são 6 mesmo, né? Provavelmente nos outros reinos que vai... Deveria ser 8, né? Deveria ser 8 reinos. Ah, tô falando besteira. Eu posso clicar aqui. Aí aqui eu ponho as fases, ó. Eu escolho a ordem, olha que legal. Se quiser enfrentar o chefe, tá vendo? Deixa eu fazer um teste. Se eu colocar só o chefe, dá iniciar, ó. Então eu posso fazer uma fase aleatória, combinar, né, as fases, os capítulos, ou ir direto no chefe, tipo, eu quero enfrentar o chefe de novo. Ó, ele deixou. E aí eu preencho o restante, tá vendo? E aqui eu ponho a dificuldade também. Então esse é o modo, né? E aí deve ser jogado diretão, sem história nem nada, né? Só que primeiro você tem que jogar o modo história pra poder jogar esse modo. Acho que é a forma de você refazer as fases do jogo, né? Considerando que eu não vi na campanha uma forma disso, no modo aventura. Enfim. Ó, não tem vidas extras. É hora de testar o que acontece quando morre. Vamos lá. O lobo vai arregaçar, vai. Não tá acertando. Vamos ver o que acontece quando morre. Morreu. I do better. Ah, reviveu. Não entendi esse modo não. Enfim. Vou jogar a fase inteira não, gente. Posso dar dropout? Posso. Ó o yes e o no ali. Beleza. Então esse é o modo arcade, tá, gente? Realmente eu acho que não dá pra jogar de cara ele, né? Tem que jogar primeiro o modo aventura, pra aí você poder vir aqui montar as paradas. E tem o modo competitivo. Oslo. Ó, eu não consigo iniciar sozinho. Deixa eu ver se eu consigo criar uma sessão online. Ó, vou falar que é particular, tá? Criei um particular. Oslo. E vou entrar com o copy local, ó. Mesclando jogador local e online, basicamente, tá, gente? Grog. Vamos lá, vamos iniciar. Vamos ver o que é isso. Ah, eu achei que ia ser um versus mesmo. É um modo arcade, só que cada um por si, assim. Tentando quem faz mais pontos. Deixa eu ver. Não é um versus, não. É uma disputa por pontuação, viu, gente? Ó, tá vendo que tem a coroa, né? Ah, tem mais coisas, ó. Ó, um power up, right button. Ah, não, é isso que é esse iconezinho do lado. É só pra esse modo
Ó, a coroa de quem tá na frente, né? Tipo um Mario Kart. É, tipo um Mario Kartzinho. Beleza, esse é o modo versus, tá, gente? Continua sendo co-op, né? Só tem uma zoeira entre jogadores. Só que da mesma forma, tal qual o modo arcade, tem que você primeiro jogar, né? Liberar as fases e tal. Você não tem todas as fases trancadas. Dá pra zerar por ali, né? Normalmente. Tá, pelo que eu tô vendo é isso. A maioria das coisas vai afetar os inimigos, né? Olha a corrida dele, cara. It's just a Ó, ele tá em segundo. Matou um, ó, 250 pontos. Coisa que afeta outro jogador. Ó, confusão. Tem coisa que não vai afetar outro jogador, né? Que é só... Ó, quando ele morreu, gente, a pontuação dele rezerou, tá? Talvez seja essa a grande punição do jogo. an apple a day doesn't keep the Definitivamente é um modo que você não vai deixar a vida pro outro, né? fire it up. Ó o Y. Ataque novo, dragão. Vai acabar já? Ó, quando acaba esse modo, não vi dano XP. Como só selecionei uma fase nesse modo, já acabou, né? Basicamente isso, mas pelo visto não dá XP não, né? Talvez, será que só o modo aventura e o arcade que dão XP? Possível, né? O que mais? Bom, gente, acho que é isso. Esse foi Heroes of Mount Dragon, cooperativo local e online para 4 jogadores, inclusive misturando, né? Deu pra ver que tem partida pública ali, um lobbyzinho que mostra, né? 3 modos de jogo, né, gente? Modo aventura, modo história, basicamente para você zerar, passar de personagem de nível, né? Todas essas questões, conhecer um pouco da história dos personagens, provavelmente destrancar personagens novos também no decorrer da campanha. Modo arcade, deu pra ver que é uma forma de você rejogar capítulos do modo aventura, podendo selecionar os capítulos, né, fazer uma sequência das fases, ou aleatoriamente ou manualmente, poder enfrentar chefes, etc e tal. Modo competitivo, aquela loucura ali, né, por pontos, né, uma disputa de pontos entre jogadores, podendo também rejogar tal qual o modo arcade, né, tal qual o modo arcade, com ainda aquele bônus ali do power-up estilo Mario Kart, basicamente, né. Enfim, joguinho bem completo.
A jogabilidade dele começa bem simples, né? Como eu mostrei ali, em algum momento parece um brawler, em outro parece um beat'em up mais clássico. Sisteminha de nível lembra um pouquinho o Tartaruga Ninja, né? O último aí que a gente jogou no canal. Bem similar a forma de passar de nível e o que vai destrancando. Forma de dragão especial dos personagens, aparentemente vai ser uma coisa meio padronizada, né? Mas no golpe dos personagens eu achei legal que variou bastante. De início, quando eu comecei a jogar, eu imaginei que todo personagem ia ser muito parecido, né? E aí o pouco teste que eu fiz ali dos personagens deu pra ver que os danos são bem diferentes, né? Uns têm ataque pra distância, outros não. Enfim, bem bacana, bem legal, bem diferentinho, né? Lembrando, são 4 personagens iniciais, mais 4 pra destrancar, que imagino que vai ser jogando no modo aventura normalmente, né? Provavelmente quando você entrar no mundo deles vai destrancar os personagens, e assim por diante. E acho que é isso, a gente dá pra conferir um pouquinho do jogo, a progressão dele, né, os sistemas, uma progressão bem leve, né, no geral. Classificações para quem quiser disputar por pontuação, etc e tal, né, não sei muito bem como é a pontuação do jogo nesse quesito. E acho que é isso, gente. Fica a dica, Heroes of Mount Dragon, conferindo com vocês no lançamento, cooperativo local e online para 4 jogadores. Qualquer coisa que mude em termos do co-op, essa questão do primeiro player ocupar o controle e o teclado, né, exigir 2 controles para o co-op, se isso mudar, eu atualizo na descrição do vídeo, tá? Então fiquem de olho aí, qualquer novidade, qualquer coisa que mude em relação a essa versão de lançamento, né? Atualizo aí pra vocês na descrição e, se necessário, também nos comentários, beleza? É isso, gente. Valeu, falou e até a próxima!